você pode perguntar o que você quiser. Deixa ele terminar a exposição dele, tá certo? Aí você pode perguntar. Vá, vá. Bom, então veja, tem que se analisar esse mapa para ver onde que a prefeitura, seja quem for prefeito, vai poder construir habitação popular. Porque há um problema, não é fácil encontrar terreno para isso. O que acontece hoje? Nós temos um bom local, que é aquele bairro novo, né? 17 de março, lá entre a Aruana e o Santa Maria. É uma área grande, mas praticamente já está comprometida. Já estão todos os projetos ali aprovados para execução. Então não tem mais área praticamente ali. E no resto da cidade também é uma deficiência. Tá? Então caso você necessite remanejar pessoas de uma área de risco, por exemplo, aonde vamos colocar? Então isso tem que ser pensado. Certo? Essas são as áreas de interesse social. Ampliando isso aqui para o caso da região em que a gente está, certo? Que é a região norte, noroeste, seriam essas áreas todas, que vocês talvez reconheçam no mapa, só para quem conhece aqui a região. Aqui estaria o Bonfim, né, lá na Soledade, aqui o portamento, aquele Porto do Gringo, né? Praticamente todo o conjunto Lamarão é considerado área de interesse social. O Goré, certo? Aqui a Jetimana, tem essa parte do Pau-Ferro. São áreas consideradas, aqui toda a ocupação do Riacho Cabral é considerada área de interesse social. Significa o quê? Que o poder público tem que priorizar investimentos nessas áreas para resolver o problema da habitação com qualidade e com infraestrutura, não é apenas casa, certo? Vamos para as áreas de interesse urbanístico. Bom, isso aqui eu vou passar rápido. São áreas especiais que tendem a preservar a paisagem, a história e a dinamicidade própria dessas áreas. Basicamente são as áreas do centro comercial, mais próximas do rio, as quadras do centro do São José próximas do rio Sergipe e toda a faixa de areia da orla marítima, mas só a faixa de areia, entre a pista José Sarney e o mar. Então é essa área que não mapeei aqui, que regula, por exemplo, a questão dos bares, o espaçamento mínimo, as condições em que eles podem ser construídos. Áreas de desenvolvimento econômico. São áreas onde se prioriza o uso para fins de comércio ou serviços de médio e grande porte. Tá? Basicamente é o Distrito Industrial de Aracaju, a Tancredo Neves e aquela área que os senhores devem conhecer, onde ficam as lojas de materiais de construção, o Mistão, o Hipersales, aquela região da Rio de Janeiro, certo? No resto da cidade, você pode fazer comércio, indústria, mas desde que se respeite o contorno, né? o entorno, melhor dizendo. Agora, nessas áreas, você não pode construir prédios residenciais, que são exclusivas para esses usos, certo? Então, aqui não é possível construir prédios residenciais. Bom, áreas de preservação, agora já as áreas de interesse ambiental. Áreas de preservação no nosso plano são os ecossistemas. Dunas, mangue, rios, lagoas, certo? Encostas com inclinação superior a 30%, ou seja, encostas muito íngremes, muita declividade, certo? E outras já previstas em leis federais, estaduais e municipais. São áreas que não devem ser ocupadas, certo? Proteção. A área de proteção, como o nome já diz, é a área que protege a outra, os ecossistemas. Então, normalmente são faixas circundantes. Tá? São parques ecológicos, que eu vou explicar depois, e faixas circundantes. As dunas, mangues, lagoas, etc. Certo? Entram aí as áreas de risco e as paisagens notáveis, que eu vou mencionar também rapidamente. Vejam só, a área de preservação não é para ocupar. Pronto, o ecossistema tem que ser preservado. A área de proteção, ela pode ser ocupada, mas com muita restrição. Você pode ocupar, por exemplo, criar um parque, um equipamento de lazer, certo? Onde as pessoas podem até acessar e usufruir, mas não ocupar com habitação, por exemplo. Então, a ideia dessas áreas é que protejam as outras. Tá? Os parques ecológicos, esses são uns espaços que foram reservados, por exemplo, entre a Sementeira, ali no Rio Poxim, aqui o Riacho Cabral. A ideia é que sejam áreas para fins de lazer, áreas verdes, que seriam os pulmões da cidade no futuro.
Aqui, uma mapinha que mostra mangues, parques ecológicos, cursos de água e lagoas. As dunas não foram mapeadas, mas elas são preservadas, embora não estejam mapeadas explicitamente no mapa, certo? Houve uma proposta de mapear, mas o trabalho era muito extenso. Esse trabalho foi iniciado na CEPLAN e NEMURB, mas levou 8 meses e faltava muito mais para fazer. É muito pesado. Por quê? Porque tem que se considerar não só vamos dizer, a geologia do local, a geotecnia, né, o tipo de material que tem lá, como também a topografia, as alturas, etc. Então, não foi mapeado, mas elas estão preservadas. Na região de interesse nosso aqui, que eu ampliei, certo? Basicamente, nós temos mangue em torno do Rio do Sal e esse parque ecológico, como eu mencionei agora, no Riacho Cabral, que é aquela separação entre o Bugio e o Santos Dumont. Basicamente é isso que está previsto como área de interesse ambiental para essa zona aqui, essa região, certo? Agora, uma questão, viu, gente? Essas áreas de mangue aqui, elas foram atualizadas, tá? Na cartografia que a prefeitura contratou em 2004, tem fotos aéreas, tudo georreferenciado, tudo certinho, com precisão. Então, foi feito um ajustamento dessas áreas conforme a realidade, né? Em cima da realidade. Inclusive, teve um mapa geoambiental elaborado contratado pela prefeitura em 2005, que mostra claramente essas manchas. Então, se você diz, por exemplo, não, mas aqui, por exemplo, é mangue. Isso aqui é a área que está sendo ocupada agora pelo novo conjunto, né? Vitória da Resistência, não é isso? Então, ele já não era mangue em 2005. Era salina, me parece. Não sei se é viveiro ou salina. Desculpem, eu não conheço bem a realidade dessa região. Salina, pronto. Como essas áreas aqui também, ó. Aqui. E aqui. Bom, aqui não, aqui é o Porto do Gringo. Aqui uma parte alta, tá? Por isso que não tem mangue, é muito alto. Isso aqui. Bom, e as paisagens notáveis. São pontos interessantes porque permitem ver a cidade ou ser vistas da cidade. O melhor exemplo é a colina de Santo Antônio. A ideia é que ninguém construa na frente, porque senão você vai perder a visão dela ou, a partir dela, a visão da cidade. Certo? Basicamente é isso. E temos uma muito próxima aqui, que é essa daqui, ó, que fica no terreno do 28 BC, mas já no lado do Alto da Boa Vista, né, para lá de cá, certo? Então ali tem um ponto que é paisagem notável. Significa que ao redor, porque ali temos um círculo, não pode se construir prédios altos, porque tiraria a visão dela para a cidade e da cidade para o ponto, certo? Aqui está a tabelinha com os locais. Eu vou ampliar isso aqui. E eu destaquei aqui Santo Antônio, né? Então a igreja deve ser vista de qualquer lugar da cidade, né? Obviamente do lado sul, da colina. E aqui a vista que você tem dela, né? Então, ambas têm que ser preservadas, evitando prédios altos na frente ou ao redor da igreja. E aqui destaquei também o Alto da Boa Vista, o terreno do 28 BC que eu mencionei agora, né? Que é um ponto alto, também paisagem notável. Espaços abertos. São espaços reservados para parques, praças, lazer, esporte, jardim botânico, zoológico, certo? O conceito está no plano, mas não há nenhum mapa relativo a isso. Não há uma definição. Isso aqui tem que ser reservado, certo? O que existe, no caso das praças e parques, é uma disposição de que toda vez que se loteia, se divide um lote grande, uma gleba, então tem que ser doada para o município um percentual, né, para construir praças e equipamentos públicos. Mas mapa mostrando essas áreas não tem, certo? Quais seriam as áreas reservadas para esses tipos de usos? Só os parques ecológicos que eu mencionei antes. E áreas reservadas seriam áreas para futuras instalações de obras de infraestrutura. Por exemplo, uma estação de tratamento da DESO, um terminal rodoviário, hidroviário. Então, seriam áreas que o plano reservaria para isso. No nosso plano não tem o conceito, mas não tem áreas de fato reservadas. Áreas de patrimônio cultural não são especiais no plano, mas na prática são.
porque elas trazem condicionantes. Basicamente é o seguinte, ó, essas áreas que procuram preservar não só os monumentos, os locais históricos e culturais, mas o entorno, essas áreas, não é que seja proibido construir, mas qualquer aprovação de projeto passa por um Conselho Municipal de Cultura, como acontece hoje no Estado. É basicamente isso. Então, são 4 tipos de áreas que estão mapeadas aqui. Certo? Isso foi um trabalho contratado em 2005 com um escritório de arquitetura, uma arquiteta que trabalha nessa área já há muitos anos. Certo? Basicamente é aquela área central da cidade, né? E aquela área perto da Farolândia e do Palácio de Veraneio. Diga. Você vai ter o direito de falar. Deixa ele terminar a explanação. Espera terminar, você vai ter sua fala. Vai né? falar inclusive aqui no microfone, viu? Bom, vamos passar para os parâmetros urbanísticos. Então, agora sim, ó, esses de aqui são números que decidem se a gente vai poder construir muito ou pouco, encostado no vizinho ou mais afastado, com que altura. É aqui que se decide, isso se determina, certo? Então, vamos falar, ou seja, como eu vou construir, que altura, que tamanho, quantos pavimentos, quanto tenho que me afastar, é um conjunto de parâmetros, não é um só que define isso, é esse conjunto todo. Tá? Eu vou tentar passar esse conceito da forma mais simples que eu consegui colocar. Coeficiente de aproveitamento. Basicamente um número que resulta de você dividir quanto vou construir pela área do lote. Por exemplo, se eu vou construir 160 metros quadrados, tá? Quem contrata uma obra, ou quem faz uma obra sabe disso, né? Ele cobra por metro quadrado. Ele diz, não, minha obra tem 100 metros quadrados. Vou cobrar tanto, a empreitada. Então, é um conceito que todo mundo mais ou menos entende, né? A área construída. Minha casa tem 90 metros quadrados, 150 metros quadrados, certo? E a área do lote, essa que todo mundo sabe, né? Meu lote tem 10 por 20, 200 metros quadrados. 8 por 20, 160 metros quadrados, certo? Então, você divide a área construída pela área do lote e se obtém o chamado coeficiente de aproveitamento. No exemplo que eu coloquei, imaginem esse terreno aqui, de 8 por 20. Aí o cidadão constrói um pavimento, certo? De 80 metros quadrados. Não, de 120 metros quadrados, desculpe. Aí ele decide mais um pavimento. Pronto. Então ele tem 240 metros quadrados de construção. Divide pela área do terreno e tem o coeficiente. 1,5. Certo? Esse coeficiente não pode ser qualquer. Eu não posso construir 8 pavimentos com um coeficiente de 4, 5. Não posso, porque estou adensando demais. Então, esses coeficientes vão ser limitados no plano. Aqui os limites. Ó. Antes de falar desses conceitos, vejam a tabelinha aqui. Então, aqui na ZAB, nessa região, o coeficiente de aproveitamento é 2. E o máximo, 3. O que significa? Se eu tenho, por exemplo, um terreno que nem aquele, né? Era de 160 metros quadrados. Então, eu posso construir até o dobro, 320 metros quadrados, sem problema nenhum. Claro, respeitando os outros parâmetros que vamos ver. Agora, se eu quiser construir mais, posso. Até 3, ou seja, até seria 480 metros quadrados, né? Mas pagando. Aí você paga o que se conhece como outorga onerosa. Certo? Que é um conceito que vamos tentar explicar também. Então, é possível, aqui nessa região, conforme a proposta, construir 2 vezes a área do terreno, sem problema, e até 3, mas pagando um diferencial aí em função do que você excedeu, coeficiente básico, certo? O coeficiente básico, esse daqui, ó, vamos dizer assim, é o coeficiente que você tem direito. Você ganha o direito de construir até 2 vezes a área do seu terreno. Lembrando que o direito de propriedade é diferente do direito de construir. Isso já desde a Constituição de 88 e foi confirmado no Estatuto da Cidade. Ah, eu tenho terreno, faço o que eu quero. Não. Direito de propriedade é uma coisa, direito de construir é outra. Então, é esse coeficiente que define isso. E o máximo seria até quanto eu posso ir, se quiser aumentar, mas pagando. Pagando uma diferença que é chamada outorga onerosa. Certo? Se compararmos com o plano atual, o que está vigente, há uma redução, né?
Vocês podem ver aqui que na região de vocês aqui, hoje o mínimo, o básico é 3, cairia para 2, e o máximo é 4 e cai para 3, certo? Isso aqui é outras zonas da cidade, né? A área central, ZAP, e aqui o ZAR, que é a área lá de expansão, que a gente chama de expansão. Uma coisa importante, não sei se vocês vão conseguir enxergar a importância disso. Repare, no plano atual, o coeficiente para você aprovar um projeto é calculado com a chamada área computável, que não é área construída, é menos, porque são retiradas desse cálculo sacadas, varandas, escadas, tudo que for circulação e garagens cobertas. Ou seja, na verdade, hoje, um projeto entra com um coeficiente, por exemplo, 2,3, mas na verdade seria um coeficiente 3, porque essas áreas são construídas, só que não entra na conta. No novo plano, isso acaba. O cálculo vai ser feito com a área construída total, certo? Não tem desconto de sacadas, varandas, escadas, nada disso. Então isso já é um ganho. Independente do coeficiente que fique no final, 2, 1, 3, já há um ganho no conceito, né? Porque vai se usar a área real, a área que foi construída, e não um desconto que se usou antes, certo? Bom, aqui então já expliquei que cai de 3 para 2 e de 4 para 3 o máximo. Gabarito. O que é gabarito? Altura. É a altura dos prédios, das edificações. Aí você olha aqui ao seu redor e diz, não, aqui não tem prédio, isso não é problema, você nem fala disso aqui. Não tem hoje, né? Mas o empreendedor, quando começa a saturar as regiões mais adensadas, ele começa a sair para a periferia. Por exemplo, o poder aquisitivo aumenta, as pessoas já podem pagar apartamento, aí o terreno fica mais caro, aí ele constrói mais alto para poder vender mais. Então, isso é uma realidade, isso vai acontecer. Se a gente não colocar um limite, uma norma, isso vai acontecer de forma desordenada. Então, o gabarito é importante. Veja, no projeto do plano, o gabarito não está limitado, certo? Não diz, por exemplo, antigamente tinha uma lei aqui que limitava em 12 pavimentos. Depois teve algumas alterações e hoje chega a 16, 18, depende da localidade. No novo plano, não tem limitação, certo? Não diz assim, o número máximo de pavimentos é 8, ou 10, ou 15, não diz. Agora, o código diz que a altura do prédio será determinado pelos outros coeficientes. Na verdade, o que acontece é o seguinte, os outros coeficientes são rígidos. Então, se você quer levantar um prédio muito alto, vai poder. Agora vai ter que comprar um terreno muito grande e se afastar muito. Depende da fundação. Também. Mas o custo fica muito alto, né? Então, talvez não fique viável para o empreendedor, certo? Coeficiente e gabarito não tem nada a ver uma coisa com outra, viu, gente? Você pode aumentar o gabarito sem aumentar o coeficiente. Aqui, exemplo, 3 prédios com o mesmo coeficiente. Ou seja, a área construída é a mesma. Só que esse aqui fez uma área grande, um pavimento só, aqui. Esse fez uma área menor com, sei lá, 4 pavimentos. E esse fez uma área menor ainda, só que com 8 pavimentos. No final, os 3 construíram a mesma área. Ou seja, o coeficiente é o mesmo, mas o gabarito não, né? O gabarito desse é um pavimento, desse aqui é 4, desse aqui é 8. Desculpe, 1, 3 e 5, certo? Então, coeficiente e gabarito não são a mesma coisa e, estritamente falando, não tem nada a ver um com o outro. Você pode, o mesmo coeficiente, você pode levantar um espigão. Basta reduzir a área de cada pavimento, né? Certo? E aqui um exemplo bem interessante que mostra essa diferença. Veja. Imaginem 2 conjuntos habitacionais. Um com prédios altos, esse daqui, e outro com prédios baixinhos, 3, 4 pavimentos. Logo de cara você se questione, onde eu preferiria morar? Então, algumas podem pensar, não, eu gostaria de morar aqui, ó, prédio baixinho, tudo bem. Já o outro disse, não, eu prefiro aqui. Por quê? Porque a separação entre os prédios é maior, há mais ventilação. Entendeu? Então, essa é a questão. O gabarito em si, sozinho, não é importante. Ele é importante no conjunto, no contexto. Certo? Seria muito ruim deixar qualquer número de pavimentos se os prédios forem grudados como são hoje, né? Infelizmente.
certo? Mas com os recursos que aumentam,